Uma amiga do Manhã Total passou um susto com o filho dela nos últimos dias. Eu vou te contar. A Clara é mãe do João Vitor, um menino lindo de viver. E ele teve otite. Como o menino sofreu e ela também, viu? E a Clara pediu para que a gente conversasse sobre essa infecção e por isso a gente convidou o pediatra Marcelo Sinício, que está aqui aguardando. Marcelo, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, que eu agradeço. Olha, a Clara passou um susto com o João Vitor, viu? Nessa época do ano é muito comum a otite. O que é a otite? A otite é uma infecção, uma inflamação do ouvido. A gente tem que dividir, à primeira vista, assim, a otite externa da otite média. Então, o ouvido é um órgão praticamente fechado. O que fecha o ouvido é a membrana timpânica, é o tímpano. Muita gente já ouviu falar. Isso. Né? Do tímpano para fora do ouvido, a gente chama de otite externa, quando acontece uma inflamação desse local. Então, a otite externa normalmente ela é causada por algum fator que vem de fora. A água, por exemplo. Então, é muito comum a gente receber pacientes que vêm de Caldas, né, em feriadões, agora, né, a gente tem aí. Com dor de ouvido por causa externa, né, a água que entra é um exemplo. E a otite média é do tímpano para dentro. Então, a otite média é uma inflamação dessa região, por dentro do tímpano. Então, o processo infeccioso, ele começa dentro da via aérea. Então, normalmente está associado com quadros gripais ou resfriados. Então, em geral, inicia com um resfriado comum. Entendi. Nariz entupido, tosse e grande parte das vezes é uma complicação bacteriana ou mesmo viral desse resfriado inicial. E aí, no caso, traz muita dor, que tipo de sintoma que pode trazer? Sim. As duas são os mesmos sintomas? Não, né? Por diferente. Isso. Por ser uma de causa externa, a otite externa, do lado do tímpano para fora, a sensação principal é dor local. É dor até a mobilização da orelha. Então, muitas vezes, a família fala, eu toquei a mão na orelha e doeu. É subjetiva essa avaliação, né? O melhor é olhar lá dentro mesmo, com um aparelho que chama-se otoscópio, porque quando se mobiliza a orelha, a causa mais comum é a otite externa. Entendi. A otite média não precisa tocar na orelha. Sente dor, tem febre e às vezes sensação de ouvido entupido ou de pressão dentro do ouvido e dói bastante. No caso da Clara, ela até conversou bastante comigo, saía muito pus do ouvido do Isso, aí do é filho quando dela. a infecção está tão intensa que ela rompe o tímpano. A otite média, ela rompe, porque vai aumentando a quantidade de pus, o processo inflamatório é muito intenso, o pus aumenta e esse tímpano rompe, abre um buraquinho no tímpano e esse pus sai. Então, ela viu a quantidade de pus saindo, que na verdade deve ter sido uma otite média supurada. Essa supuração é um termo que às vezes as pessoas até ouvem falar, supurou. Né? Então, quer dizer, vazou o tímpano e o pus saiu lá do ouvido médio para a orelha externa, foi onde ela percebeu que estava saindo. Ele ficou até internado. Isso pode causar algum problema? Por exemplo, um problema na audição? Pode acontecer isso, doutor Marcelo? Então, quando acontece uma vez só, uma otite média aguda, em geral não há perda de auditiva, assim, por muito tempo. Na hora que acontece, que está com pus dentro do ouvido, a tendência é ter realmente uma sensação de perda de audição. A criança, às vezes, é difícil de falar isso. O adulto, apesar de ter menos otite, o adulto ele refere isso com mais clareza, né? Por quê? Porque tem pus numa região onde tinha que ter ar. Então, é como se a gente estivesse ouvindo debaixo da água. Então, se os dois ouvidos estiverem com pus, aí a dificuldade de audição acontece. Agora, uma otite média de repetição, ou seja, infecções, várias infecções no mesmo ouvido ou em ambos os ouvidos por tempo muito prolongado, como esse pus fica lá há muito tempo e demora a ser reabsorvido e recuperar totalmente, então isso pode começar a ter cicatrizes, vamos dizer assim, entre aspas, que dificulta realmente o funcionamento desse ouvido, causando até uma perda auditiva por muito tempo. Muito bem. Antes de falar de tratamento, deixa eu trazer aqui, tem gente perguntando para você. A nossa amiga Aretusa está participando com a gente. Aretusa, muito obrigada. A filha dela, a Bárbara, tem infecções nos dois ouvidos. Algumas vezes tem febre, outras ela fica muito irritada e chora muito. Essas infecções podem causar perda moderada de audição? Isso, então, durante
é bom lembrar também que um dos sintomas principais da otite média é a febre. Né? Além da dor, é a febre. Então, é um processo infeccioso e, como eu disse, a otite de repetição pode causar uma perda auditiva, ou temporária, ou mesmo prolongada. Então, a criança, ou mesmo adulto, que tiver infecções repetitivas, o que eu chamo de infecções repetitivas? Mais de 3, 4 num ano, de ter que usar antibiótico e tudo mais. Ela deve procurar um especialista em ouvido para fazer uma avaliação da audição, para fazer uma avaliação especializada para ver se tem algum outro tipo de tratamento a ser feito. E no caso, qual que é o tratamento, né, quando vem a otite? A maioria das vezes, né, a otite média aguda, ela melhora com muita facilidade. Ela pode ser causada por vírus durante um resfriado, mas ela pode ser causada por bactéria. 80% até 90% das vezes, ela até melhora sozinha. Né? Mas quando há dor e uma febre muito prolongada, esse ouvido precisa ser examinado. Se houver quantidade de pus lá dentro, um abaulamento do tímpano, né? Uma estufa o tímpano, a probabilidade de ser infecção bacteriana aumenta. Aí deve ser usado antibiótico. Além do antibiótico para ajudar a matar a bactéria que está causando a infecção, usar o analgésico, não pode deixar a criança com dor. A criança está com dor, isso incomoda muito, tem que usar um analgésico. Evitar usar qualquer coisa lá dentro sem ter certeza do tipo de otite que é. Então, o antibiótico via oral é para otite média, do tímpano para dentro. Né? A otite externa, que é essa que eu citei, por contaminação por água, aí é antibiótico de pingar na orelha. Então, a otite externa, medica por fora. A otite média, medica via oral. Via oral. E tem jeito, você falou na questão do resfriado, tem jeito de evitar essa infecção no ouvido? Por exemplo, criança que nada muito. Olha, a primeira coisa para se diminuir o risco de infecção de ouvido é a amamentação. Então, o aleitamento materno diminui a incidência de infecção no ouvido, assim como de outras infecções. Vacinação contra os principais agentes infecciosos que causam esse tipo de infecção. Evitar contato com fumante. Olha, então, isso é importante. Cuidado com a alimentação, uma boa hidratação. Quando a criança está doentinha, por exemplo, com resfriado, evitar ambientes aglomerados. Deixar mais quietinha, né, Marcelo? Isso, então esses cuidados parecem pequenos, mas são essenciais. Fazem uma diferença, né? Muito grande. E agora no verão a gente está com muito calor aí, mais cuidado ainda, né, com esses pequenos. Ainda, sempre. Né? Deixa eu agradecer ao Dr. Marcelo Sinício, que é pediatra com a gente aqui hoje, trazendo esse alerta sobre otite, uma dica da Clara para que a gente pudesse tranquilizar outros pais para saberem realmente o que fazer. Te agradeço muito, viu, Marcelo? Eu que agradeço a oportunidade. É um tema com bastante coisa para falar, mas eu acho que a gente se deu para sintetizar um pouco e as pessoas entenderem um pouco mais sobre otite, foi bom. Foi muito bom. Olha, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Manhã Total e aproveito para te desejar, a gente está em uma semana do Natal. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Para toda a equipe. E muita saúde para a gente, né? Claro, fartura de sempre. saúde. Muito bom. Obrigada, Marcelo.